capítulo de los neurocirujanos mujeres y tenemos la grata presencia de la doctora Nelcy Sanon, con amplia experiencia en neurocirugía pediátrica. Doctora Sanon, le agradecemos mucho su presencia y estamos a disposición de usted cuando lo guste. Alicia, te dejo entonces el pase a la sesión de hoy día. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches con todos también. Para mí es una alegría y un honor tener a Nelcy acá con nosotros. La conocí el año pasado por el tema de que estábamos empezando a preparar un trabajo sobre neurocirugía de mujeres de Latinoamérica. Y desde el primer momento me entusiasmó mucho y me agradó su manera de ser, su espontaneidad y su trabajo, pues súper trabajadora, muy con mucha voluntad y una mujer que demuestra mucho lo que es el ser neurocirujano en todos sus ámbitos, ¿no? Es madre también. Así que, y ella es jefa del Departamento de Neurocirugía Pediátrica de la Universidad de Sao Paulo, allá en Sao Paulo. También es presidente del Comité de Neurocirugía Pediátrica de la World Federation. Incluso es parte de los académicos de la Academia de Cirugía de Brasil. Y tiene una amplia experiencia en lo que es neurocirugía pediátrica. Y muy amablemente nos va a dar una charla respecto de complicaciones en neuroendoscopía, que es un tema que ella maneja mucho y el cual yo creo que va a ser de mucha ayuda para nosotros, para los que también hacemos un poco de esto, y sobre todo para los neurocirujanos pediátricos del país. Sin más preámbulo, bienvenida Nelcy, con mucho cariño, muchas gracias por todo nuevamente. Muchas gracias por esa introducción, Alicia, muy amable la invitación. Gracias a doctor Durán, doctor Gutiérrez. Siempre un placer compartir lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, mi español no es muy bueno, entonces mis diapositivas son en inglés para facilitar. Que no sabía si teníamos audiencia internacional que habla más inglés o más español, mas seguramente cuando pregunto la preferencia en Latinoamérica, prefieren mi portuñol que mi inglés también no es perfecto. Entonces, creo que cuando intentamos dar un poco más para que nos entendamos, se queda un poco mejor. Entonces, el Comité de las Mujeres de Sociedad de Perú, entonces gracias por hacer ese esfuerzo y dar un espacio a las mujeres neurocirujanas. Creo que eso es una conquista. Y la World Federation, que fue fundada en 1955 por la primera vez, tenemos una mujer que fue electa recientemente, ella no va a tomar posse ahora en 2 años que ela deve estar trabajando. Então, Nadia El Abadi, tive o privilégio de trabalhar com ela em la World Federation por 4 anos. E hoy trabajo en São Paulo, una pequeña corrección. El jefe de servicio de neurocirugía aquí en la Universidad Federal de São Paulo es el profesor Férez Haddad, un neurocirujano vascular, que recibe muchos latinoamericanos en su laboratorio de neuroanatomía y microcirugía. El jefe de la neurocirugía pediátrica es el profesor Sergio Cavallero. Soy neurocirujana pediátrica en esa institución desde 1995.
mas tengo una otra equipe que trabajamos en el privado, que uno llamamos equipe CENEP, que es un centro de neurocirugía pediátrica. Y hablar las complicaciones de la tercera ventriculostomía endoscópica, entonces, sobre el procedimiento, las complicaciones que acontecen e intentar evitarlas siempre que posible. Esa va a ser nuestra charla hoy por la noche. Y no podemos hablar de tercera ventriculostomía endoscópica si no hablamos de hidrocefalia. Hidrocefalia, tenemos un trabajo de profesor Benjamin Worf, que tenemos el privilegio de tener algunos trabajos juntos con Harvard sobre la simulación, que va a ser el asunto de la próxima charla el fin de mes. Ellos hicieron un modelo matemático para intentar saber cuántos niños tienen hidrocefalia congénita en el mundo. Y la mayoría de esos niños están sabidamente en los países de baja y media renta. En América Latina se supone, si ese cálculo está correcto, que tenemos 145 até mais de 300 casos de hidrocefalia a cada 100.000 nacidos vivos. E uma não tão boa notícia, mas é atual, de 2020, que sei que é verdade, porque por esses cargos da Federação Mundial estive em África muitas vezes em esses últimos anos, e suponem que menos de 10% desses pacientes com hidrocefalia em sul de África e centro de África são tratados. E dá para entender por quê. Um exemplo, em Libéria, têm um único neurocirurgião, Dr. Alvin, para mais de 5 milhões de habitantes. Então, não é só a hidrocefalia que não é tratada, a maioria das patologias neurocirúrgicas não são tratadas. Então, talvez para nós outros latinos, em pensar, não ahorita, porque também temos muitas necessidades, mas talvez abrir nossos horizontes, treinar nossos jovens para, não sei, fazer intercâmbio ou donar parte de nosso tempo e energia para que esse mundo seja um pouco menos desigual. E temos muitas tecnologias, muitos avanços em neuroendoscopia, em shunt, em válvulas reguláveis, controles, mas isso é uma frase que foi escrita em 2018 por Riquet, que estuda muitíssimo a hidrocefalia. O tratamento da hidrocefalia permanece um dos mais difíceis desafios de los neurocirurgianos. Não em como fazer a terceira ventriculostomia ou como fazer uma válvula, mas quando escolher a melhor técnica e quando não fazer nada e esperar. Qual é o melhor momento de fazer e qual é o método que devemos fazer. Isso é um desafio que todos dizem. Ensinar a operar, podemos ensinar a qualquer um. Ensinar quando não operar é muito mais difícil e necessita muito, não unicamente inteligência, mas empatia para estar em lugar do outro, da outra família, para dar nosso melhor. E a terceira ventriculostomia endoscópica é um procedimento muito simples, muito sencillo, mas as complicações advindas de esse procedimento podem ser muito graves e irreversíveis. Alguma ideia sobre as complicações? Elas têm uma variabilidade de 5 a 30% e a mortalidade, felizmente, menos de 1%. Mas quando hacemos a indicação desse procedimento, necessitamos saber que é possível ter letalidade associada a esse procedimento. Por outro lado, é bastante animador que os bons resultados passam de 50% e até 90% em algumas séries de sucesso do tratamento por essa técnica de terceira ventriculostomia endoscópica. Dr. Nasser El Gandour, de Cairo, Egito, é um dos vice-presidentes da World Federation e está trabalhando para que
en el futuro próximo todos los jóvenes neurocirujanos que se forman estén aptos, estén entrenados para hacer tercer ventriculostomía endoscópica, como hoy hacemos una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, si hacemos una derivación, una tercer ventriculostomía endoscópica, ¿cómo sabemos o cómo antever si vamos a tener suceso o no en ese procedimiento cirúrgico? Profesor Schutz me dijo un día, Nelcy, comienza sus clases por la conclusión porque así todos están despiertos. Al fin, algunos están dormidos. Entonces, vamos a ver cómo sabemos las probabilidades de que la nossa terceira ventriculostomia endoscópica indicada terá sucesso. Essa escala de Kulkarni é muito interessante, publicada em Journal of Neurosurgery em 2010, é muito atual. Temos esse score de 0 até 100 e é considerado muita probabilidade de sucesso quando é mais de 80%, moderada 50 a 70% e poucas probabilidades de dar certo em 40%. Então, se cada paciente que indicamos uma terceira ventriculostomia endoscópica, não nos fixamos em um único item, ou a idade, ou a ressonância, ou as patologias prévias. Se pegamos todos esses e combinamos esses fatores, então poderemos ver a probabilidade de sucesso quando pensamos em la idade, la etiologia e se tiene ou não tiene uma válvula prévia. Então, essa escala foi aplicada até 6 meses depois do procedimento para considerar sucesso ou insucesso dessa técnica. Para ter uma ideia, em casos particulares, reais e especiais. Por exemplo, dijemos, a terceira ventriculostomia endoscópica é ideal para a hidrocefalia obstrutiva. Nesse caso específico, aqui temos uma hidrocefalia comunicante. Por outro lado, temos uma anatomia anterior, que temos assoalho do terceiro ventrículo baixo, temos um indicador de talvez tenhamos sucesso que não está na escala de Kulkarni. Por outro lado, essa anatomia de uma ninha que tem mielomeningocele, anatomia não é muito favorável para fazer a neuroendoscopia. E como aprendemos para estarmos aptos a fazer a terceira ventriculostomia endoscópica? Temos vários livros, um deles é unicamente do terceiro ventrículo, que é de Dezena, um amigo brasileiro, que é um excelente livro. O outro não está em espanhol nem em inglês, unicamente em português, que é de la simulação a la prática neurocirúrgica, que tive o prazer de escrever com Gisele Coelho, e com ela também escrevemos outros papers sobre a simulação, o treinamento da neuroendoscopia em simuladores antes de irmos para os pacientes. Para tentar encurtar esse caminho para estarmos aptos a operar niños ou pacientes com neuroendoscopia, o mais indicado é que hacemos laboratório ou cursos de hands-on para reconhecer essa anatomia, desculpe, como nossa mão. Então, é estudar e praticar, praticar e estudar. Temos a indicação da endoscopia em várias patologias. A mais conhecida é a estenose de aqueduto, mas temos várias outras malformações, como os cistos da fossa posterior, que são casos muito interessantes para se necessitamos um segundo procedimento depois, se já comunicamos a parte anterior, talvez com uma única válvula solucionamos o problema. Mielomeningocele, os tumores e todos esses casos.
podemos hacer únicamente la tercera ventriculostomía endoscópica o la coagulación del plexo coroideo. En la nuestra experiencia, la coagulación del plexo coroideo, como utilizamos únicamente el endoscopio rígido, los 3 casos que hicimos fue necesario la válvula después. Entonces, no tenemos una experiencia brillante como tiene profesor Worf con los endoscopios flexibles. Y también estar preparados que às vezes la ostomía se cierra y necesitamos refazer la endoscopia. En algunos casos, tenemos únicamente el ultrassom del niño recién nacido. Podemos indicar una endoscopia únicamente baseado en el ultrassom. En la ecografía, é uma visão personal, não, isso não está em guidelines. E nesse caso específico, minha preferência é tentar colocar a válvula, administrar a situação e mais tarde, então, se a válvula para de funcionar, tentar uma ressonância e proponer uma terceira ventriculostomia endoscópica. E algumas complicações podem ser evitadas unicamente para rever sua indicação. Pouco de paciência e rediscutir o caso com sua equipe. É realmente necessário, é melhor a endoscópia que a válvula nesse caso específico? Algumas questões, por exemplo, esse paciente preenche os critérios de ter probabilidade maior de sucesso do que de insucesso, temos uma anatomia favorável por as imagens, podemos fazer unicamente com a tomografia ou é melhor esperar a ressonância? E temos o equipo, temos sala operatória, temos tudo para fazer, ou é melhor esperar e fazer em segundo momento? Exemplo que provavelmente, se teníamos discutido 2 vezes, não teríamos indicado essa terceira ventriculostomia endoscópica. É uma niña, 3 anos, e mielomeningocele com a válvula que parou de funcionar. Estava em hipertensão intracraniana. Quando hicimos los cordes carne, dava 60, então parecia muito bueno. Por outro lado, não tínhamos uma anatomia nada favorável, não tínhamos ressonância, não teríamos todos os cortes de la tomografia, eram partes da tomografia que tínhamos acesso. Então, foi hecha uma tentativa, 2 tentativas, e a terceira tentativa foi convertida em la revisão da válvula. Então, veem que mesmo em serviços universitários que têm volume importante de pacientes, às vezes tomamos decisões equivocadas e poderíamos ter evitado essas cirurgias. Porque uno pode cambiar de ideia. Indiquei uma terceira ventriculostomia endoscópica e não uma revisão de válvula. Podemos rediscutir. Qualquer del grupo pode poner essa questão e rever. Lembrar que as válvulas continuam salvando vidas e a hidrocefalia pode ser tratada assim com a endoscópia e também com as válvulas. Lembrar não os 10 mandamentos de Bauer, que estão nesse livro de minimamente invasiva, a neurocirurgia. Mas está seguro que a sua endoscopia é segura e efetiva? Tem mais probabilidade de sucesso do que de fracasso? Ver as vantagens e desvantagens. A anatomia é boa, podemos ir. E a anatomia favorável. Então, é importante rever cada vez passo a passo. Esse é ninho que operamos la semana passada. Então, crianças pequenas, necessitamos que a sala seja pouco caliente. Não utilizamos monopolar normalmente, mas aquecemos bem o ninho, que se chegou com 26 dias de vida, macrocefálico,
cirúrgico en franca hipertensión intracraniana. Como estaba muy sonolento, la primera abordaje no fue la endoscopia, fue una punción transventricular, transfontanelar, para saber si no teníamos una meningitis, como si llegó de otra institución, podría estar infectado. Entonces, con líquor normal, pasamos entonces para el procedimiento cirúrgico. Antes, para no tenermos complicaciones, estamos acá, los tres cirujanos, y la video está virada para la pared, no está virada para nosotros. Entonces, la ergonomía, el conforto del cirujano también traje más seguridad, más tranquilidad por el procedimiento. Es importante verificar todo el tiempo. ¿En qué posición entonces dejamos los niños? Siempre con la cabeza un poco elevada. Si son crianças mayores que utilizamos la neuronavegación, podremos usar el Mayfield, los 3 pinos, sino un soporte de cabeza normal con la cabeza elevada. En ese caso, elevamos las piernas también para que no tengamos movimiento alguno que, por exemplo, pode deslizar ou mover-se antes do início da cirurgia. E o local ideal que entramos, mais ou menos em la linha hemipupilar, e o ponto de Cocker que todos nós estamos habituados para a colocação ou de uma drenagem ventricular externa ou um monitoreo de pressão intracraniana. A neuronavegação não la utilizamos de rotina, mas quando está disponible, ela pode ser muy útil. Aqui, creio que é importante, quando temos niños muito pequenos com as fontanelas anteriores abertas, é importante que tenhamos a possibilidade de abrir a dura madre e la cerrar depois para evitar a fístula licórica. Então, nesse caso específico, foi hecho uma mini craniotomia, e foi descrito por um outro brasileiro, Costa Val, essa técnica cirúrgica, que uno retira um pouco uma cranioplastia pequena com o osso, abre a dura madre e depois cerra hermético para evitar a coleção subcutânea de líquor e a fístula licórica. E voltando a esse ninho da semana passada, sua tomografia está acá, uma hidrocefalia aparentemente obstrutiva, importante, e o perímetro cefálico se aumentou de 37 a 46, quase 10 centímetros em algumas semanas. Então, necessitávamos fazer algo. E nesse caso específico, optamos para não fazer a mini craniotomia. Teníamos uma fontanela muito ampla, então, unicamente a abertura da pele e subcutâneo em um tempo, e o segundo tempo, a abertura da dura madre e entrada com o neuroendoscópio depois da mini craniectomia, da mini corticectomia. E nesse caso específico, temos 2 probabilidades de sucesso. Antes da cirurgia, hicimos o seguinte, o score por la edad. Então, 26 dias é menos de um mês, 0. Não tiene válvula, então, não tiene válvula, 10. E estenose de aqueduto, que hicimos o diagnóstico por la tomografia, não tínhamos ressonância, 40%. O que aconteceu durante a cirurgia? Vimos que tinha hemorragia intraventricular, mesmo não sendo prematuro, era um recém-nascido termo de 39 semanas, e tinha hemosiderina em toda a sua epêndima. Então, a probabilidade de sucesso caiu para 30%. Em todo caso, aqui está em pós-operatório, com algumas convulsões
de pós-operatório imediato, saiu estubado, então foram tratadas as convulsões, e um dia depois lo movimentamos para fazer a tomografia de controle. Aparentemente, as colesiones subdurales e a diminuição do tamanho ventricular nos dizem que foi uma terceira ventriculostomia endoscópica bem sucedida nesse momento. Não quer dizer que vai funcionar. E nesse caso específico, como é muito pequeno, mantenemos no pós-operatório um curativo cefálico cerrado para manter essas suturas um pouco mais cerradas para facilitar o gradiente pressórico interno. Então, qual é o melhor fluido para irrigação? E nesse ninho utilizamos solução salina. Por esse artigo, recomendam que seja utilizado Ringer, solução de Ringer simples. Por outro lado, os trabalhos que mostram que a solução salina pode ser maléfica por el tecido neural é hecha em laboratório, não em bloco operatório. Então, as complicações podem acontecer durante o ato operatório. O que devemos fazer? Em primeiro, temos que ter uma excelente sintonia com o anestesista. Temos que estar conversando, antenados. Quando temos alguma sinalização de que algo não está bem, podemos parar um instante a cirurgia, fazer uma pausa, parar a irrigação ou ver se está todo a contento, fazer a evacuação do balão, do Fogarty, e depois que está todo resolvido, continuar a cirurgia. Normalmente, esses cambios hemodinâmicos são muito rápidos e muito transitórios. Então, pode ser um mínimo sangrado, pode ser um desequilíbrio hidroeletrolítico, pode ser alterações hemodinâmicas, podem ser convulsões clínicas durante o ato operatório, e parálises de nervos cranianos, normalmente las vemos em los pós-operatórios. E um despertar tardio é considerado quando o ninho não se despierta depois da terceira ventriculostomia endoscópica em 45 minutos. Então, pode ser colocado como uma complicação transitória da terceira ventriculostomia endoscópica. Outras complicações intraoperatórias também podem acontecer, como bradicardia, taquicardia, muito raramente a perda da vida. E nesse caso de mais de 400 pacientes, 3 pacientes perderam a vida, um intraoperatório por uma lesão de artéria basilar e 2 por lesões talâmicas que faleceram dentro dos 30 dias de pós-operatório. E para minimizar as complicações, uma das recomendações desse grupo de autores que uno não aproxima tantíssimo o endoscópio da parede do epêndima, porque às vezes nossos instrumentos, para que a lente los enxergue, necessita estar um pouco mais afuera que o endoscópio, então pode dañar as estruturas antes que possamos controlar. La outra é substituir os objetos mais cortantes, como forceps ou monopolar, quando possível, quando temos uma anatomia favorável, por el Fogarty. E nesse caso, é só para ver a entrada aqui, a sutura coronária, um ninho mais, de mais idade. Então, entramos em el frontal, vimos que vamos tendo um cambio de la coloração até chegar em los ventrículos laterales. E translúcida a membrana até que entramos e vimos o foramen de Monro bastante dilatado, o plexo coroide, a tálamo estriada, e aqui vemos uma anatomia muito linda de los dois corpos mamilares. E queria chamar a atenção de uma coisa: normalmente hacemos a perfuração nesse triângulo. Se
olhamos acá, não temos espaço. Olha, o tamanho do Fogarty é praticamente o tamanho da artéria basilar. Então, nesse caso, tentamos lateralmente. Sabemos que podemos dañar aqui o terceiro ventrículo, mas como estávamos decididos que era uma anatomia possível e que poderíamos tentar, então, nesse caso específico, tentamos lateralmente, porque anteriormente não era possível. E assim vemos aqui a artéria basilar, a bifurcação e as perfurantes todas transparentes, e a ponte aqui abaixo, sem membranas aparentes. E consideramos uma abertura suficiente com mínimo sangrado, que foi ampliado e considerada, do ponto de vista técnico, uma excelente abertura. Então, quando temos fístula em pós-operatório, o que devemos fazer? Depende do acontecimento intraoperatório. Se é um caso como esse que vimos e temos uma fístula cutânea aberta ou cerrada, talvez dar mais pontos em la piel e 2 ou 3 punções lombares esvaziadoras pode tentar resolver essa questão. E longo termo de acompanhamento é necessário, porque essa ostomia pode se cerrar, pode funcionar menos e pode acontecer em qualquer momento da vida. Então, novamente, quando temos uma disfunção de nossa terceira ventriculostomia, devemos repetir todo o nosso raciocínio novamente, refazer a ressonância e reavaliar. A anatomia é favorável? Temos a possibilidade de sucesso com a segunda vez da terceira ventriculostomia endoscópica ou é melhor converter para uma válvula? É caso a caso a decisão. E por que acontecem essas falhas ou essas não 100% de sucesso da terceira ventriculostomia? Podemos ter sinéquias, o estômago pode cerrar parcialmente ou totalmente, e podemos ter formações secundárias de aracnoides e outras membranas, e também o procedimento pode deixar pequenos coágulos que podem ser uma obstrução mais precoce. Então, isso é muito frequente? Não, é muito raro, mas devemos estar preparados que pode ser necessário refazer a terceira ventriculostomia endoscópica. E é outra opinião pessoal, não é um guideline. Se eu tenho uma falha de tratamento da terceira ventriculostomia endoscópica dentro dos 3 meses, revi a vídeo da minha cirurgia, é buena, então não vale a pena repetir se está em 3 meses. A partir de 3 meses, podemos refazer os exames e tentar para ver o que é melhor, refazer a endoscópia ou tentar a derivação ventrículo-peritoneal. Esse é um caso também muito recente, de 11 anos, um menino que estava jogando futebol e tive um trauma muito leve e se quedou com muita cefaleia. Se vino em la emergência e vimos em la ressonância uma pequena malformação arteriovenosa. E a tomografia inicialmente mostrava sangrado intraventricular. Nós todos sabemos que esse sangrado intraventricular, que uno pode dizer que é um Fischer 4, não é secundário a um trauma leve, é um trauma minor. E com alguns dias, esse ninho desenvolveu uma hidrocefalia, mantendo o sangrado intraventricular, evoluiu com sintomas de hipertensão intracraniana. Então, nesse muchacho, o Dr. Tiago Esker preparou esse caso para nós outros, aqui vemos, decidimos não unicamente fazer a drenagem ventricular externa por el sangrado, mas fazer um lavado ventricular. Esse lavado ventricular se foi clareando o líquido à medida que avançamos e tentamos fazer a terceira ventriculostomia endoscópica, mas quando vimos que o foramen de Monro era muito chiquito e nossa lente era de 0 graus,
talvez com uma lente de 30 graus e um endoscópio um pouco mais chiquito, poderíamos chegar até lá. Mas quando vimos que hicimos lesión en el fornix, mesmo antes de fazer a terceira ventriculostomia, decidimos não la hacer e simplesmente interromper o procedimento. Hicimos o lavado ventricular, deixamos a drenagem ventricular externa por alguns dias e aqui dá para ver como podemos fazer pequenas lesões. Temos a lente do endoscópio, o instrumento está normalmente um pouco mais lejos da extremidade distal, então podemos dañar. E mesmo o Fogarty, como viram em outro diapositivo, podemos dañar o fornix, e era um muchacho, porque há alguns dias, 100% inteligente, brilhante, e decidimos não proceder com a terceira ventriculostomia endoscópica. E felizmente o drenagem ventricular com a sangue intraventricular se foi clareando com alguns dias, e 7 dias depois foi possível simplesmente retirar a drenagem ventricular externa e os ventrículos não necessitaram de uma nova abordagem cirúrgica. Por outro lado, evoluiu com 10º dia com uma fístula licórica cutânea, que lá tratamos com uma punção lombar esvaziadora, tinha uma pressão inicial de 37, depois a 17 depois da punção, e nesse caso introduzimos Diamox, a cetazolamida. Não sabemos se funciona, mas em casos onde pode ser útil, utilizamos de tempos em tempos. Não temos garantia que vai funcionar. Para resumir o que hablamos até aqui, intentamos evitar as complicações da terceira ventriculostomia, revisar a anatomia, selecionar bem os pacientes quando indicamos a terceira ventriculostomia, fazer um planning de entrada e a trajetória. E se chegamos allá e vimos que podemos fazer complicações mais graves, podemos interromper o procedimento e cambiar para outro, ou na drenagem ventricular externa, ou na drenagem ventriculoperitoneal. Preservar a vida primeiro e preservar a função depois. E a irrigação, se temos disponível, utilizamos o Ringer, e tentar evitar as fístulas com o cierre de la dura madre em los niños pequenos e o cierre por planos em los maiores. Então, como mensagem, estar pronto a hacer treinamento, cursos, hands-on, e a curva de aprendizagem é necessária, é importante, é vital para que essas complicações sejam cada vez menores. Sempre que indicamos uma terceira ventriculostomia endoscópica, podemos aplicar essa escala de sucesso de Colcarne, que pode ser uma baliza. Se temos 10, 20% de chance de sucesso em el procedimento, talvez seja melhor evitá-lo. E depois do procedimento, não nos quedarmos passeando dentro dos ventrículos. Terminou o procedimento, sacamos o endoscópio e cerramos a pele. E evitar daño. Creo que isso é muito importante para todos. E minha gratidão ao professor de anatomia da faculdade, professor Ricardo Matana, ao meu chefe de residência de Rio de Janeiro, Dr. Lynch, e de neurocirurgia pediátrica, Dr. Maurício Schux. Não estou com as fotos aqui, mas de neuroendoscópia foi o professor Samuel Zimberg, que foi mais tarde que aprendi, é um aprendizado mais cercano de todos os outros. E esperamos nos encontrar todos em Bogotá por o Congresso Mundial de Neurocirurgia em próximo março, esperamos que presencial, e para os neurocirujanos pediátricos em Singapura, em dezembro. Esperamos que o Antil possa nos receber muito bem. E muitas graças por la invitação, por la atenção, e espero que tenha sido algo útil. E
como gosto sempre de uma mensagem para que todos nós aprendemos, lo que pensamos criamos, lo que sentimos lo atraímos e lo que acreditamos torna-se realidade. Então, pensamos bem e hagámoslo bien a los otros también, que ese bien retornará para nosotros. Muchas gracias, espero no ter tomado mucho el tiempo de usted todos. Muchas gracias, doctora, por su ponencia, muy aleccionadora, con muchas cosas, siempre, como usted dijo al inicio, muchas cosas nuevas por aprender. Invitamos a todos los participantes esta noche a hacer sus preguntas a través del chat o del ítem de preguntas y respuestas. Doctor Gutiérrez, quizás usted pueda, como neurocirujano pediatra, si tiene alguna duda, alguna pregunta hacia la doctora. Doctora, tengo una consulta. Usted dijo que ya está casi demostrado que el lactato Ringer intraventricular es mejor que el cloruro de sodio. ¿Tendrá algo que ver el uso de las soluciones en las alteraciones electrolíticas que puedan ocurrir o hemodinámicas durante la cirugía? ¿O en su experiencia ha tenido muchos casos similares? Buena pregunta. No tenemos número suficiente para responder essa pergunta e a literatura não é muito fidedigna ou concisa. Esse trabalho que apresentei, na verdade, é uma pesquisa que ha sido hecha com todos os neurocirujanos do mundo, pediátricos. E todos os que responderam disseram que se estivesse disponível, as duas melhores soluções para utilizar como irrigação seriam o líquor artificial, que em los países ricos está disponível para nós não, e a ausência do líquido cefalorraquidiano artificial, a recomendação era Ringer simples. Por outro lado, são indicações, não temos dizendo, por exemplo, quando utilizamos a solução salina, temos 10-20% de alterações eletrolíticas, temos mais convulsões do que quando utilizamos o Ringer, porque outra vez que tivemos uma convulsão também, era um lavado ventricular por hemorragia intraventricular, mas estamos com o Ringer, não era sorofisiológico. Então, não temos a resposta 100%. Se baseamos na resposta clínica, como a ciência evolui, baseados em laboratório, então, sim, a pergunta é que se têm disponível, melhor utilizar o Ringer lactato ou o Ringer simples e não a solução salina. Ok, doctora. Tengo otra pregunta. Cuando uno hace la tercera ventriculostomía y a veces hay en los bordes del estómago algún sangrado que vemos en el endoscopio que puede ser mínimo, algunos consideran el uso del coagulador bipolar y otros simplemente hacen lavado. ¿Hay algo relacionado a la falla o al cierre del estómago en relación a uno u otro procedimiento? Não, essa não está provado que esse procedimento pode, por exemplo, generar sinéquias ou cicatrizes ou o cierre do estômago. Uma terceira opção, se uno tem pequeno sangrado em la membrana quando está abrindo ou o tuber cinério ou a membrana de Lille-Quist, quando está inflado o balonete, uma das técnicas pode ir diminuindo muito lentamente. Se por acaso
un sangrado pequeño, infla novamente y segura por algunos segundos. Algunas veces esta maniobra es suficiente. Me preocupa muchísimo colocar el monopolar o el bipolar coagulador en una área muy sencilla cuando tenemos la arteria basilar, las bifurcaciones arteriales, las perforantes, y debemos considerar que las fatalidades ligadas a esse procedimento estão ligadas a lesões vasculares e estão ligadas a esses instrumentos. E a terceira consideração por esse quesito de coagulação. Tiene que tener 100% confianza en su asistente que está de su lado haciendo ese procedimiento. Y no es todas las ocasiones que tiene un neurocirujano mucho bien entrenado haciendo el procedimiento con ustedes. No sé en Perú, pero aquí en Brasil es muy común de estarmos haciendo la tercera ventriculostomía endoscópica en la universidad, lo residente que está con nosotros va a ser su primer procedimiento endoscópico con nosotros. Entonces, dar ese poder a alguien que está empezando, no. O puedo me quedar 1 hora o 2 horas haciendo irrigaciones, pero no voy a colocar en riesgo la vida por una coagulación así, no. Soy más como dije acá, no es más fría, más calculadora, o no es la palabra también, más conservadora, no tan agresiva. Y los cirujanos normalmente son agresivos, somos agresivos, pero en ese caso específico puedo te decir que soy un poco más retraída, dejo que el tiempo haga su trabajo con la irrigación continua. Ok, gracias, doctora. Gracias a usted por las preguntas, muy intrigantes, diría. Una pregunta para la Sociedad Peruana de Neurocirugía. ¿Tienen endoscopia en todos los servicios que entrenan residentes en Perú o tienen servicios de residencia médica que ainda no tienen neuroendoscopia? Acá es más una pregunta de la World Federation que le gustaría de hacer esa survey un día. Ainda no la hicieron, deben hacerla en los próximos años. El doctor Durán quizás pueda contestar esa pregunta. En realidad, el NELSI en Perú, no todos los servicios de neurocirugía tienen neuroendoscopio, ¿no? Sobre todo en Lima son muy pocos, ¿no? Son los grandes centros, los hospitales grandes, pero la mayor parte de los centros a nivel nacional no tienen neuroendoscopio. E los servicios que forman residentes, aquellos que tienen servicios formadores de neurocirujanos, ¿eso sí tienen o no necesariamente todos? La mayoría. La mayoría tiene. 80-90% deben tener, sí. Bravo, está muy bueno. Seguramente en los próximos años 100%. Ojalá. 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 Sí. Buenas. Hola. Hola. Sí, doctora, le escuchamos. Sí, disculpen, en un momento se bajó la batería de mi celular, no podía atenderlos. Yo quería saber, Nelsi, o sea, de acuerdo a lo que es tu propuesta, porque acá en Perú la mayor parte de nosotros, lo primero que hace con una hidrocefalia es poner una válvula. No se piensa de primera intención hacer una tercer ventriculostomía. Lo que hace en el Brasil, o lo que estás diciéndonos, en realidad es al revés, ¿no? Piensa primero en la tercer ventriculostomía, después piensa en la válvula. ¿Es así como está la propuesta tuya? Es verdad, es un proceso, lo comprendo muchísimo bien. Cuando uno empieza una técnica nueva,
ela não é automaticamente colocada em sua rotina. Posso te dizer que quando começamos em 2007 com esse grupo CENEP de neurocirurgia pediátrica em hospitais privados, acontecia o que está me descrevendo ahorita em las revisões de válvulas. Era muito comum receber assim, Nelcy, temos uma revisão de válvula a esta noite, niño así, así, así. No se preguntaban, tal vez podemos hacer una resonancia. Sí, tenemos resonancia 24 horas en el hospital privado. Entonces, ¿por qué no colocar el niño en la resonancia que podemos hacer? Y si la anatomía es favorable, hacer la tercera ventriculostomía endoscópica, dejar en su lugar un monitoreo de presión intracraniana por 1 o 2 días, con la drenaje externa cerrada, y sacar la derivación ventriculoperitoneal. Entonces, demoramos mucho tiempo para cambiar esa mentalidad. Mismo los niños más jóvenes que fueron entrenados en la neuroendoscopia. Entonces, comprendo muchísimo bien, porque algunas veces en la universidad tenemos un servicio de neurocirugía de emergencia. Entonces, ¿por qué que pensamos en la neuroendoscopia? Porque tenemos residentes juntos con los seniors y los residentes encuentran mucho más interés en hacer la tercera ventriculostomía que hacer una otra válvula. Entonces, los jóvenes neurocirujanos, cuando vienen una hidrocefalia nueva, hacen lo mejor, hacen, no importa o que necesita hacer para conseguir una resonancia y hablar con el jefe de guardia. Tal vez podemos hacer una endoscopia. Entonces, nosotros también estamos en ese cambio comportamental de la emergencia. En los casos electivos, no, creo que es un poco más establecido. Mas en las urgencias, primeiro que não são todos os serviços que disponemos de neuroendoscopia 24 horas ao dia, mas mesmo em los serviços que ela está disponível, ainda assim não é automático para todos nós outros. Alguns necessitam um pouco ainda ser estimulados a pensar em la neuroendoscopia como primeira opção. Pero en todo caso sí sería una mejor opción para el paciente, para no tener un sistema permanente como la válvula, y es más, de repente, más económico para un país para que el paciente no pague la válvula, ¿no? Tal vez sea también eso tomado de ese lado, ¿no? A eso vamos. Para nosotros, nós temos o privilégio de ser talvez o único país em el mundo que tem mais de 200 milhões de habitantes e temos um sistema único público de saúde e o paciente não necessita pagar nada, nem a válvula, nem a endoscopia, é 100% free a todos os que vivem em Brasil, não importa a nacionalidade. Se estão acá, têm direito a 100% do atendimento gratuito. Mas por el sistema de salud, sí, creo que también es más económico. Uh-huh, uh-huh. Entonces, Nelcy, quiero entender también, disculpa, es que las preguntas que te han hecho antes, no, de repente lo mío se está poniendo en ese lugar también, ¿no? Entiendo, no usas monopolar, no usas bipolar cuando vas a abrir el piso del tercer ventrículo. Sería la tercera opción. La primera, el Fogarty. Intentamos várias vezes com o Fogarty. Se não conseguimos, então, com o forceps cerrado. Pode ir cerrado. E não me recordo de precisar, talvez uma vez, quando foi a segunda, terceira ventriculostomia endoscópica, refazendo o redo, que uno chama, quando se cierra a astomia e uno volve a fazer a terceira ventriculostomia endoscópica. E nesse caso, fomos com o monopolar, mas não ligado em la fuente de energia, unicamente como instrumento.
no como coagulador monopolar. Mas tiene en conversas, en charlas internacionales, tiene varios colegas que la utilizan. Yo no utilizo, mas no soy la dueña de la verdad. Tiene varios colegas que son bons profesionales, bons profesores, y que muestran que es posible. Tal vez sea un poco más audaciosos que nosotros. Ujú, ujú. Utilizamos o monopolar e bipolar em dois casos específicos. Em la hidrocefalia multiseptada, para comunicar os septos, é mais fácil. Utilizamos em los cistos aracnoideos, em la septostomia, quando necessitamos comunicar um ventrículo lateral com o outro ventrículo lateral. Então, o monopolar é muito útil. Ou bipolar, o que seja. Ok, Doctora, ok, tenemos Nelcy, una gracias. pregunta entre los participantes. La doctora Luz Fiorella Quequesana desea boina noite. Felicitaciones por su presentación y desea preguntarle si existe alguna contraindicación relacionada con el peso de los pacientes recién nacidos prematuros. Gracias, Luz Fiorella, por la pergunta. Temos estudo prospectivo em andamento nesse momento. Se quer participar, manda mensagem que te colocamos em contato com o Dr. Tomale, do Hospital Charité de Berlim, na Alemanha. Está coletando dados em todo o mundo para ver as vantagens e desvantagens de todas as técnicas utilizadas em los prematuros. ¿Por quê? Porque todas as revisões sistemáticas até o presente momento e os estudos prospectivos e retrospectivos não mostraram que um método tem superioridade em relação ao outro para tratar la hidrocefalia del prematuro específico o la hemorragia intraventricular del prematuro. Tiene un trabajo muy reciente en Child Nervous System de Sandeep Chatterjee de India, que es mi chairman del Comité de la Educación de la ESPN. Ele utiliza uma técnica que creio, até onde conosco, é o único que lo hace. Põe um catéter dentro do ventrículo del niño com uma incisão pequena, coloca uma válvula e o catéter distal, uma válvula de baixa pressão, coloca em lo subcutâneo de la cabeça del niño. Então, provavelmente a população indiana não é muito focada em la estética. Não sei se os latinos aceitariam, por exemplo, ter uma estética com bolsas de líquor em subcutâneo del niño e venir uma vez a la semana para colher esse líquor percutâneo por la piel para saber se está mejorando el sangrado, se está mejorando la infección. Ellos tienen el problema que Alicia levantó. Los pacientes necesitan pagar la hospitalización. Entonces, es muy costoso para ellos pagar la hospitalización con la comida, con la medicina, con todo eso. Entonces, es una manera muy más barata de tratar ese grupo de pacientes, colocando, él trata así las meningitis también con hidrocefalia. Saca la válvula, coloca um catéter ventricular, reservatório em subcutâneo e manda para casa tomando antibióticos orais. Trabalha em Calcutá, onde viveu Madre Teresa. Uma resposta em relação ao peso do niño. Para nós, se a derivação ventrículo-peritoneal está indicada, não seguimos os guidelines internacionais. Tiene 2 pesos internacionais para derivação ventrículo-peritoneal em prematuros. Um é 2 quilos e o outro 1,5 kg. Já colocamos derivações ventrículo-peritoneais com 1 quilograma de niño. Então,
creo que es un poco la tua rutina y tu decisión con los neonatólogos, porque una cosa está establecida, sí, las punciones transfontanelares del ventrículo del niño, después de 3 punciones, está haciendo cistos porencefálicos en este frontal del niño por toda su vida. Entonces, una punción podemos hacer, 2 punciones, se necesita más de la tercera, pode pensar ou na drenagem ventricular externa, ou uma derivação ventrículo subgaleal, ou um reservatório do Maia para ser puncionado, ou na terceira ventriculostomia endoscópica para ganhar algumas semanas e ver o que pode fazer com isso. Mas talvez em um ano e pouco, o doutor Tomale possa nos brindar com essa resposta de qual técnica de todas essas é melhor para esse grupo específico de pacientes que são os prematuros de baixo peso com hidrocefalia. Interesante. Interesante, Nelcy. Sí, es un capítulo aparte, es muy apasionante, es verdad. Tenemos muchas posibilidades, entonces tal vez ninguna es ideal hasta el presente momento. Sí, pues. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más que queramos hacerle a Nelcy? No, no hay ninguna pregunta. Voltamos en el fin de mes, si alguien, si es que se olvidó de algo, puede pedir a Alicia, que sabe todo, ella también, no se preocupe. O a doctor Gutiérrez, no se preocupe. Ninguno es dueño de la verdad, cada uno sabe un poco y vamos juntando esos pequeños saberes para que podamos crecer juntos. Así es. Bueno, doctor Durán, si no hay ninguna pregunta, doctor López. Sí, doctor Durán, siga. No, tú, por favor. No, ya no tengo ninguna otra pregunta adicional. Gracias. Doctora Nelcy, le agradecemos mucho esta interesantísima plática que ha tenido con nosotros. Y agradecemos a Alicia por esta posibilidad de este contacto. Y lógicamente, pues nos ha enseñado mucho esta noche la doctora. Y esperamos tenerla nuevamente con nosotros, sobre todo en el Congreso Peruano de Neurocirugía a fin de mes. Para Nos todos vemos. ustedes, doctora, muy buenas noches y Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Nelcy. Cuídate. Usted gracias también. a todos. Encantada. Gracias, Alicia. Feliz de verla. Igualmente. Cuídense. Gracias. Beso. Chao. Chao. Cuídate, Nelcy.